Olá pessoal, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo a gente vai falar sobre um assunto que vocês pediram para eu trazer aqui para o canal, que é um assunto muito relevante para quando a gente está elaborando a arquitetura de um produto. Qual é a diferença entre um load balancer, um proxy reverso e um gateway de API? Muito bacana, né? Esse é um assunto que gera muita dúvida, inclusive entre os mais experientes, por isso eu resolvi trazer aqui para o canal para desmistificar essas diferenças entre esses componentes e para que você saiba quando usar cada um deles na sua arquitetura, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos começar falando do primeiro componente, o balanceador de carga ou load balancer. Quando a gente cria uma aplicação, normalmente a gente tem um desenho muito similar. A gente vai ter um usuário que vai acessar a aplicação via computador ou outro dispositivo. Esse acesso normalmente é feito na internet, então a nossa aplicação vai estar disponível na internet para ser acessada. E finalmente eu vou ter meu servidor que vai conter essa aplicação e vai disponibilizar ela na internet para o acesso dos usuários. Esse é o desenho que normalmente a gente tem. Só que o que acontece com esse desenho? Com o aumento do acesso à internet e do número de informações que estão disponíveis lá, a gente vai ter um aumento de acessos muito grande. E isso aqui vai começar a sobrecarregar o acesso em cima do meu servidor. Então, eu vou começar a ter muitos acessos aqui, que podem inclusive comprometer a disponibilidade da minha aplicação. Em algum momento, ela pode ficar irresponsiva ou começar a enfileirar requisições. E isso não é legal para as aplicações que a gente usa. Ninguém gosta de usar aplicações que travam e que ficam te deixando na espera ali de uma resposta. Então, qual é a ideia do load balancer? É aqui que ele brilha. Quanto mais eu cresço esses acessos aqui, então eu tenho mais usuários aqui acessando essa aplicação, ao invés de ter apenas um servidor para atender essas requisições, eu vou ter mais de um servidor, vou ter redundância aqui para evitar esse problema da espera, da sobrecarga aqui de requisições. Só que, é claro, agora eu preciso de uma forma de balancear, ou seja, de encaminhar as requisições dependendo da carga de cada servidor. Quando esse aqui ficar mais sobrecarregado, eu mando para esse. Quando esse ficar mais sobrecarregado, eu mando para esse. Ou então eu mando a primeira para esse, a segunda para esse, a terceira para esse, e assim sucessivamente. E é nesse ponto aqui que a gente introduz a ideia do load balancer. Então agora eu vou ter um componente intermediário aqui no meio, tá? Que vai redirecionar as requisições e ele é chamado load balancer ou balanceador de carga. E ele sim vai tratar de encaminhar todas as requisições recebidas. Então, ele será o ponto de entrada das requisições que virão do usuário. E aí eu consigo distribuir a carga e, consequentemente, escalar minha aplicação. Isto é, atender a uma crescente de usuários que estão usando a minha aplicação sem comprometer o tempo de resposta. Essa é a chave aqui. E para fazer isso, a gente tem algumas tecnologias, tá? A gente tem o Apache, a gente tem o Nginx, dentre outros produtos, esses são os mais comuns, o que a gente mais costuma utilizar para esse tipo de trabalho, e eles permitem fazer esse balanceamento de carga aqui que eu estou mostrando no desenho. E como eu tinha mencionado anteriormente, existem várias formas de distribuir a carga, tá? Uma das mais comuns é utilizando o algoritmo Round Robin. Qual é a ideia desse algoritmo? Primeira requisição vai para esse servidor, segunda para esse, terceira para esse, quarta para esse, quinta para esse, sexta para esse, e assim eu vou distribuindo de forma igualitária todas as requisições para cada servidor. É um algoritmo bem simples, por isso que é o que costuma ser usado por padrão nessas ferramentas. Então deu para ver que a ideia do balanceador de carga é distribuir a carga para evitar sobrecarga, olha só. E por causa disso, ele traz muita segurança para a nossa aplicação, porque ele tem uma proteção nativa de DDoS, na verdade, que é um ataque que os hackers costumam utilizar para derrubar os nossos sistemas. Então, se a gente tem um balanceamento de carga, normalmente a gente consegue
mitigar o risco de uma negação de serviço aí nas nossas aplicações. Então, para resumir, as vantagens aqui do nosso load balancer, a gente tem a proposta de conseguir escalar a nossa aplicação, uma escala horizontal, né, colocando várias máquinas, e a gente também tem uma segurança maior tratando a questão do ataque de negação de serviço. Então, essas são as duas vantagens e motivações para a gente usar um load balancer na arquitetura. Agora a gente vai falar do proxy reverso. Qual é o papel dele numa arquitetura de sistema? A gente vai ter novamente o usuário acessando a aplicação aqui, nesse desenho de proxy reverso. Só que aqui eu quero enfatizar que esse acesso vem da internet. Aqui eu continuo tendo os meus servidores, tá certo? Então tenho vários servidores que vão formar um cluster da minha aplicação, um conjunto de máquinas servidoras da minha aplicação. Aqui está o meu cluster de aplicação. E qual é a característica desses servidores aqui? Eu vou ter informações sensíveis. Eu tenho aqui dentro dados sensíveis, que são dados que eu preciso proteger numa camada de rede menos vulnerável. É por isso que todas essas informações normalmente a gente coloca na intranet. Então aqui eu vou ter todo esse servidor numa camada de intranet, tá ok? E aí, com esses dados protegidos na intranet, eu não preciso me preocupar em expor credenciais aqui na internet, nem informações que eu não posso deixar acessíveis para qualquer um. Isso facilitaria alguns tipos de ataque. Então, o que vai acontecer aqui é que eu vou ter uma requisição partindo da internet e a resposta vai chegar da intranet. Só que, como são camadas de rede diferentes, eu preciso de algum mecanismo que permita cruzar essas regiões de rede. E é aí que entra a figura do proxy reverso. O proxy reverso ele vai ser a porta de entrada das requisições da internet. Então, ele vai ter saída para a internet, mas ele vai estar hospedado numa rede que tem saída para a intranet, saída para o cluster de aplicação. Então, ele vai conseguir encaminhar as requisições para a intranet, por exemplo, que é o meu cluster aqui, e receber as respostas e encaminhar para a internet. Ele é chamado de proxy reverso por isso. Ele consegue cruzar regiões de rede diferentes. Então, agora eu tenho uma porta de entrada para as requisições, que não é o meu cluster de aplicação, então não tem as informações sensíveis lá na internet, mas ainda assim eu consigo, da internet, chamar máquinas que estão na intranet. Essa é a ideia do proxy reverso. E para fazer isso aqui, a gente tem algumas tecnologias que são, olha só, basicamente as mesmas dos load balancers. Então, a gente tem o Nginx, a gente tem o Apache. Existem outras alternativas, mas essas aqui costumam ser mais adotadas. E esses componentes, eles oferecem algumas vantagens que a gente meio que já citou. Uma delas é uma requisição HTTPS, então a gente consegue colocar um certificado nesse proxy reverso e usar esse certificado confiável como ponto de entrada para as requisições. Então já tenho o payload das minhas requisições protegido por encriptação. E por causa disso, a gente tem também alguns ganhos de segurança. Então, a gente tem aqui algumas vantagens de segurança, a questão do HTTPS, a questão de proteger os dados sensíveis em outra camada de rede, e aí a gente tem esse tipo de proteção de brinde quando a gente usa um proxy reverso. Tá? Fora outras, a gente pode configurar rate limit para o proxy reverso, para também proteger contra a negação de serviço, e várias outras coisinhas configuráveis nessas ferramentas, tá certo? Então, a gente pode inclusive ter ganhos de performance fazendo caching de informações aqui. Fora que a gente tem uma vantagem de manutenibilidade. Como essa é a interface de entrada das requisições, se eu precisar substituir esse cluster, para mim vai ser transparente, para o usuário vai ser transparente, porque eu mantive aqui o certificado, eu mantive a interface de conexão, então ele não sabe o que tem aqui atrás. Essa também é a ideia da nuvem, né? A gente não saber o que tem ali.
E aí eu posso trocar esse cluster sempre que necessário. A interface, a porta de entrada de comunicação, não é afetada, portanto, para o usuário fica transparente, ok? Então essa é a ideia principal do proxy reverso numa solução arquitetural. E finalmente a gente vai falar do último componente, que é o gateway de API. Então vamos colocar aqui meu desenho artístico, né, do usuário acessando a aplicação, e esse usuário agora vai precisar acessar as minhas APIs, os meus backends disponíveis na internet. E aqui eu gosto de fazer uma divisão em relação ao tipo de API. Então eu vou ter APIs abertas para todos, eu vou ter APIs privadas, que são internas para minha organização, e eu vou ter APIs parceiras, que vão ser acessadas pelos meus clientes. Esse é o conjunto de APIs que eu tenho na minha empresa. Eu já falei sobre esse assunto e divisão de tipos de APIs em outro vídeo. Caso você tenha interesse, vou deixar um card aqui em cima para você dar uma olhada. E aí, quando a gente tem essas APIs todas prontas para acesso, eu preciso de um acesso diferenciado para elas aqui pelo meu cliente. Eu preciso acessar de alguma forma que eu tenha um tratamento especial, caso a API seja pública. Por exemplo, APIs públicas não vão ter proteção, autorização, elas podem ser acessadas diretamente, vão ser abertas. Já as APIs internas, elas não podem estar disponíveis na internet, por exemplo. E no caso das APIs parceiras, eu preciso saber se o usuário ele tem subscrição para aquela API e qual é a quota dele de acesso, de acordo com o valor que ele pagou. Inclusive características, né? Latência, contratada, etc, etc. Então, tem um tratamento bem sofisticado que precisa ser feito para que eu consiga acessar minhas APIs. E para atender essa necessidade, tendo esse ecossistema de APIs tão diverso, é aí que entra a figura do gateway de API. Então, aqui eu vou ter todas as minhas requisições que vêm da internet direcionadas para o meu gateway de API e ele vai tratar de controlar esse acesso, fazendo o enforcement, né? Fazendo a garantia das políticas que eu preciso seguir, incluindo SLAs contratados para cada tipo de API disponibilizado pela minha empresa, tá bom? Então, a gente tem um controle muito robusto de acesso quando a gente usa um gateway de API. A gente vai ter roteamento. E esse roteamento ele é bem robusto porque eu posso fazer transformações no payload da requisição. Então, eu posso receber uma requisição que tem um formato, encaminhar para um endpoint que tem outro formato, posso fazer algumas operações ali no meio. O ponto é que, dada uma requisição, eu consigo saber qual é a API que deve atendê-la e redirecionar internamente. Eu também tenho autenticação e autorização. Então, eu posso fazer o meu gateway ser um cliente OAuth de algum provedor de identidade dentro da minha empresa. E aí, quando chega a requisição, eu já faço a validação, né, de recebimento do token. Caso ele não tenha sido enviado, inicio o fluxo de autorização e guardo depois esse token para autorizar as próximas requisições que vierem. Então, eu consigo fazer o controle de autenticação e também de autorização do acesso com o OAuth. Uma outra vantagem é que eu posso ter um controle de limite de requisições. Um exemplo para APIs parceiras. Eu posso definir que o meu cliente contratou um limite que permite apenas 10 requisições por minuto. Um exemplo. É um plano baratinho ali. Eu consigo fazer esse controle no gateway, tá? Ele é extremamente robusto, ele permite fazer isso por API. Eu também posso fazer balanceamento de carga nesse gateway. Olha só, como ele é um intermediário de todas as requisições, eu consigo adicionar esse papel para ele também. Ele pode ter o registro das máquinas que têm minhas APIs disponibilizadas e fazer o balanceamento seguindo um round robin, por exemplo. Isso é uma outra vantagem. Eu posso fazer cache de operações. Para ganhar performance, eu posso monitorar o acesso. Como o acesso é centralizado, eu consigo mais facilmente monitorar esse acesso, porque eu monitoro o gateway, tudo que chega no gateway. É mais fácil do que monitorar várias máquinas diferentes. Eu também, nesse princípio, tenho log
meio que centralizado das requisições que chegam. E essas informações aqui me permitem fazer uma análise estatística dos acessos. Então, eu consigo gerar painéis que me digam quais são as APIs mais usadas, quais são as APIs que estão dando mais erro, quais são as APIs que o cliente não está sabendo usar porque está dando muito erro 400, por exemplo. Eu consigo fazer todo esse painel para que eu oriente estrategicamente a empresa sobre em quais APIs eu devo investir mais ou menos. E, finalmente, eu tenho uma outra funcionalidade que eu posso colocar, que é a monetização. Eu posso colocar dentro do gateway uma monetização de acesso, para que eu já calcule o preço que cada cliente vai pagar. Então, existem gateways de API que são muito robustos e já permitem uma espécie de monetização customizável. Se você quiser contabilizar por acesso, se você quiser contabilizar por payload, então você consegue fazer uma monetização a nível de gateway. E é claro, para a gente citar algumas ferramentas de gateway conhecidas no mercado, a gente tem o Kong, a gente tem WSO2, a gente tem também o Spring Cloud Gateway, que é um gateway de aplicação descentralizado. Então, a gente tem algumas alternativas de mercado, temos várias, tá? Eu só citei algumas aqui conhecidas, e a gente pode usar essas tecnologias para implementar nosso gateway para as nossas soluções arquiteturais. Com isso, já deu para entender bem o papel de um gateway de API numa solução arquitetural. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei fazer um vídeo de forma resumida, mas acabou até ficando um pouco grandinho. Se você curtiu o conteúdo, por favor, deixa um like aqui, comenta o que você achou, compartilha com os colegas e se inscreve no canal para que eu traga mais conteúdos desse tipo e que você sempre esteja se atualizando a respeito de componentes arquiteturais e como a gente elabora soluções resilientes no mercado de TI. Combinado? E não vai embora agora não. Eu vou deixar no final também algumas sugestões de vídeos para você que se interessa pelo tema de arquitetura e eu tenho certeza que você vai curtir muito o assunto, por isso fica aqui e dá uma olhada nesses vídeos que eu vou deixar como recomendação. Ficamos por aqui, um abraço para você e até o próximo vídeo.